Vocês já ouviram falar da margem equatorial? A margem equatorial, onde está a maior reserva de petróleo de pré-sal no Brasil. Então acompanhe o vídeo. Bem-vindos ao canal Modernidade e Ciência, sou Paulo Bittencourt. Já fiz vídeos a respeito, antecipando o que aconteceria nesse litígio entre a ministra do Meio Ambiente, a Petrobras, o Ministério da Minas e Energia e o próprio estado do Amapá, que é o mais interessado nessa exploração de petróleo. A margem equatorial é uma faixa que vai ali desde o Amapá até o Rio Grande do Norte, 2.200 quilômetros de faixa litorânea, onde a Petrobras identificou uma reserva de pelo menos 30 bilhões de barris de petróleo. Na Guiana Francesa, Suriname, eles já estão explorando esse petróleo, porque eles estão exatamente numa mesma camada geológica. Há 10 anos atrás, a Petrobras fez esses levantamentos, a Agência Nacional de Petróleo identificou esse potencial e começou a fazer a venda dos blocos, chamados blocos de exploração. A Petrobras colocou sondas ali, estavam preparadas para começar a fazer a perfuração. Você precisa pelo menos fazer uma perfuração para descobrir exatamente o real potencial ali daquela camada, o potencial, a qualidade do petróleo, a vazão do petróleo, provavelmente qual é realmente o volume, para ver se comercialmente é viável. A Petrobras já fez um estudo onde ela pretende colocar 16 poços nessa região. Essa região está a 500 quilômetros da foz do Amazonas. Então, quando você vê aquele jornalista dá palpite, falar, aquele ativista, tal, tá a 500 quilômetros. E vejam a direção, por exemplo, das correntes. Essas correntes, por exemplo, ali não levam a água, né, para a direção da foz. A própria foz do Amazonas, com aquele gigantesco volume de água, se encontra com a correnteza que passa ali pela América Latina, circunda ali o Brasil e sobe na direção do Caribe. Passando pelo Caribe, ele vai chegar lá na Groenlândia, né? Então, essa ideia de que, não, se houver um problema, nós estamos a 500 quilômetros, pode haver... Não. Haverá problema se esse petróleo realmente ir na direção do Caribe, mas não ali. Então, não na foz do Amazonas. A região de exploração está a 160 quilômetros de distância. Eu já estive, por exemplo, em plataformas na Bacia de Campos a 150, na época, 150 quilômetros. Né? Não existe essa história do petróleo simplesmente vazando ali numa planta de perfuração. É muito seguro isso, porque é uma coisa muito específica. Você faz aquele furo, você vai passando os tubos e simplesmente aquele petróleo jorra. Como eu já disse em outros vídeos, a maior dificuldade, o maior problema ambiental é no armazenamento do petróleo ou do combustível, que ele vaza já em terra, tanques, explosões, incêndios, ou em gigantescos petroleiros que têm problemas, seja estruturais, seja de colisões, e vaza aquele petróleo. Grandes tragédias que a gente viu ao longo das dezenas de anos aí, são exatamente de petroleiros que já estavam próximos o suficiente da costa, houve aquele vazamento, e aí ele inundou aquelas praias daquele petróleo e tal. Mas não em plataformas de petróleo. É só vermos, por exemplo, no Mar do Norte, que tem mais de 50 anos de exploração de petróleo no Mar do Norte, o índice de acidentes. E o Mar do Norte está ali, entre Inglaterra, Escócia, Noruega, né? Toda aquela parte ali você não tem esses relatos. E a Petrobras desenvolveu a melhor tecnologia de exploração de águas profundas há muitos anos. Então é muito interessante que aqueles jornalistas fofos que ficam só falando, aquelas ONGs que estão realmente contra o Brasil, isso é uma questão geopolítica. Existem empresas
que têm interesse nesse segmento de petróleo, que pagam ONGs e pagam jornalistas realmente para dinamitar a exploração de petróleo em outros locais, porque são concorrentes. Então, não interessa para outros concorrentes da própria Petrobras no mundo que a Petrobras tenha essa nova reserva de 30 bilhões de barris de petróleo. Não sejam ingênuos, tem muito dinheiro envolvido. Então, o sujeito paga para pesquisador, paga para a ONG, todos eles estão ali criando aquela coisa. A Petrobras fez um trabalho, vou deixar várias referências aqui, muito interessante ao longo dos anos, explicando para as comunidades ali de povos originários, populações ali daqueles estados envolvidos, eles têm muito a ganhar, eles vão receber royalties, quer dizer, vão negar a esses estados, principalmente o estado do Amapá, que eles tenham essa receita. Pergunte para as cidades ali do estado do Rio de Janeiro, de São Paulo, o quanto eles recebem de royalties, o Rio Grande do Norte, quanto que eles recebem de royalties da exploração de petróleo, e qual foi o prejuízo que esses estados tiveram na exploração de petróleo. Existem riscos? Sempre existem riscos. Basta você nascer, você já vai ser submetido a todo tipo de risco. Se você não quer risco nenhum, então não nasça, né? Então, na engenharia, nós estamos preparados para assumir riscos. O risco de você não fazer, muitas vezes, é maior do que você fazer e depois você tem que consertar algum problema que houve. Isso foi na aviação, na navegação, na exploração espacial, na construção de edifícios. Em toda atividade humana existe risco. O cara que não quer correr risco é um covarde. Ele tem que mensurar o risco, tem que ponderar o risco. Você tem que saber qual é a probabilidade, qual é o dano realmente dado se dentro daquela pequena probabilidade de ocorrência de um sinistro, que é o que uma seguradora faz. Qual é a probabilidade e, quando ocorrer, qual é a magnitude do problema. Um poço, para quem não sabe, o manifold ali, que é a estrutura que está na cabeça do poço, no leito do oceano, como isso já foi previsto há muito tempo na exploração de petróleo, de haver um problema que você não consiga resolver, existe em toda a estrutura, existe um dispositivo que simplesmente sela o poço. Você vai perder, você vai ter que perfurar novamente. Se houver, por exemplo, um vazamento, se houver uma situação descontrolada, você simplesmente, isso é acionado lá da plataforma. Se houver realmente um problema sério, que está uma coisa descontrolada de vazamento, aconteceu algum problema muito sério, você resolve em cima com os dispositivos do petróleo que está chegando muito gás, esse gás pode se tornar inflamável, você tem maneiras de reduzir, então, a pressão dali jogando lama calculado para abafar aquele volume de gás que está saindo do poço, mas se isso se tornar descontrolado, você simplesmente estrangula o poço. Esse é um dispositivo construído especificamente para isso, e no momento que ele é mecanicamente acionado, não tem mais volta. Ele bloqueia aquele poço, e aquele poço está morto. Você vai ter que fazer toda uma nova perfuração. Então, só para vocês verem como existem exatamente dispositivos tecnológicos desenvolvidos há muitas dezenas de anos, que eu, fazendo o curso de Engenharia Naval e Oceânica, a gente teve que conhecer esses dispositivos e como que eles poderiam ser acionados no momento. Por isso que você não tem praticamente problemas com relação ao vazamento em poços. Você tem incêndio em plataforma, tufão que realmente danifica uma plataforma, barcos que colidem, por exemplo, e causam ali um dano localizado. Mas não existe. Isso é uma coisa do imaginário dessas ONGs, desse pessoal que está ganhando dinheiro para mentir para vocês. Exatamente isso. Estão ganhando dinheiro para mentir para vocês, porque eles são pagos por outros interesses. A Noruega, por exemplo, tem $1,5 trilhão que ela acumulou em 50 anos de exploração de petróleo do Mar do Norte. Então, qual o interesse que você tem, por exemplo, da Noruega de ver o Brasil com uma nova fronteira aí de petróleo, com a tecnologia que tem, enquanto eles já têm poços ali
muito declinantes no Mar do Norte, né? Não é à toa que a Noruega também, as empresas norueguesas exploram petróleo em outros lugares do mundo, né? E é o que está acontecendo ali na Guiana Francesa e Suriname. Você tem a Total, a ExxonMobil, estão tirando petróleo e já viram o potencial que tem naquela região. Então, esqueçam essa mídia comprada que simplesmente vai tentar convencê-los de que o Brasil tem que continuar sendo pobre. Aquela população, eu acho que tem que se pagar realmente o royalties para as populações originárias ali, os povos originários, para toda aquela população do Amapá e de todos aqueles estados da margem equatorial. Agora, deixar essa possibilidade de riqueza, vão trocar por quê? Para plantar açaí? É isso que essas ONGs ficam pregando aí que vocês veem? Não, vamos ter um programa aqui para vocês ficarem plantando açaí. Então realmente nós vamos estar velhos e pobres, né? Num país que tinha riqueza ali próximo, com tecnologia, com tudo que nós podemos explorar com os nossos próximos meios, dando emprego, né? Tecnologia que nós desenvolvemos, mas porque as ONGs e aqueles jornalistas fofos e aqueles ativistas querem, não, deixe tudo no fundo do mar. Obrigado. Se você assistiu esse vídeo até esse momento, peço que se inscreva aqui no canal Modernidade e Ciência e acione o sininho para receber os próximos vídeos.